Se você quer ter uma noção de o quanto nós precisamos de Jesus para sermos salvos, basta que a gente reflita na própria vinda do Senhor Jesus a esse mundo. Jesus veio a um mundo como é o nosso mundo atual, bem perigoso, um mundo onde as pessoas não estavam procurando, buscando a Deus, estavam secularizadas, ocupadas demais para pensar em Deus. E Deus, em seu infinito amor, graça e misericórdia, envia o seu Filho Jesus para pregar o Evangelho, anunciar as boas notícias de salvação. E o que os homens fizeram? Homens pegaram o Filho de Deus e o mataram. A nossa geração, ser humano, homens, mulheres, nós somos tão malvados, existe tanta maldade em nossos corações, que a gente peca até sem querer. Você sabia disso? A gente fala coisas, a gente pensa coisas que são pecados, e quando a gente nem percebe, na verdade. Quando a gente vai ver o que aconteceu, a gente já se afastou de Deus, porque a gente peca sem querer. A gente quer buscar a Deus, mas existe tanto engano, tanta maldade na nossa natureza carnal e pecaminosa, que certa vez o Senhor Jesus, conversando com um homem religioso, ele disse assim: se você não nascer de novo, você não pode receber o reino de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. Nós somos tão maus, segundo o padrão de Deus, de acordo com o padrão de Deus, perfeição, nós somos tão maus que a gente precisa de um novo nascimento para sermos aceitos por Deus. Jesus disse isso para um homem religioso, um homem de uma reputação irrepreensível, chamado Nicodemos, uma pessoa legal, um homem do bem. Mas Jesus falou para ele assim: você é religioso, você entende da palavra de Deus, você crê em Deus, mas se você não nascer de novo, você não pode receber o reino de Deus. Aí você pode fazer a mesma pergunta que Nicodemos fez para Jesus: como é que acontece isso? Jesus falou assim: aquele que é nascido da carne, ele tem atração pelas coisas da carne. Se você perguntar para qualquer adolescente, não precisa ir muito longe em adulto não, vai em adolescente, em criança de 12, 11 anos, e pergunta para ela qual é o maior sonho dela, quais são seus maiores sonhos. Ela vai falar de festa, ela vai falar de passeio, de presente, de brinquedo. Tem alguma coisa de errado nisso? Aparentemente não. Mas o que tem de estranho? A gente percebe que já na nossa juventude, a gente só pensa em conquistar coisas desse mundo. Não é assim? A gente só quer passeio, a gente quer namoro, a gente quer realização dos nossos sonhos. Pouquíssimas pessoas, ao serem perguntadas qual é o seu maior sonho, vão falar assim: é estar com Cristo na eternidade, é fazer a vontade de Deus. Isso é muito difícil, sabe por quê? Por causa da nossa natureza, que é carnal e pecaminosa, que nos leva a pecar, mesmo sem querer. A gente peca até sem querer. E quando Deus enviou o seu Filho, o Salvador Jesus, pecadores assim como nós, homens, mulheres, gritaram para o governador: crucifiquem-no, crucifiquem-no, matem o Salvador. E você acha que se Jesus voltasse na nossa época, seria diferente? Muitos de nós que dizemos que temos muita fé em Deus, odiamos a pregação da palavra de Deus. Muitos de nós que temos fé em Deus, quando uma pessoa para pregar o evangelho perto da gente, a gente se sente incomodado. A gente fala: é chato, é ruim de ouvir. Por quê? Porque religiosos na época de Jesus agiram assim também. Religiosos levaram Jesus ao governador Pilatos, e o governador Pilatos: o que é que eu faço com Jesus chamado Cristo? Mata, crucifica. E toda vez que eu e você não aceitamos a Jesus, a gente está concordando que Jesus deve ser morto, que a gente não quer a presença dele na nossa vida. Se eu sou casado, poucos aqui devem conhecer minha esposa, Márcia do Moisés, e eu vou dizer para você que para que houvesse o casamento, para que houvesse o relacionamento,
eu tive que dizer sim para a Márcia. Mesmo que eu fosse muito apaixonado por ela, ainda que eu não me decidisse, a Márcia nunca seria minha. Com Jesus é a mesma coisa. Você pode dizer, eu tenho muita fé em Deus, eu gosto muito do Senhor, mas você assume compromisso, assume publicamente Jesus em sua vida? Certa vez o Senhor Jesus disse assim: qualquer que se envergonhar de mim perante essa geração, eu também me envergonharei dele perante os anjos do meu Pai que estão no céu. Se eu e você tivermos vergonha de assumir Jesus aqui, ele vai ter vergonha de assumir a gente lá. E a respeito da salvação, da vida eterna, quando a gente vai confortar uma pessoa que perdeu alguém querido, a gente usa palavras de conforto, palavras muito boas para confortar. Que Deus o tenha, que Deus o receba de braços abertos, foi descansar, está em um lugar melhor. Mas eu quero dizer para você que essas palavras são muito boas de se ouvir. Se eu perder um ente querido, eu vou gostar de ouvir. Mas a maioria das vezes a gente fala o que a pessoa quer ouvir, não o que é a própria verdade, o que ela precisa ouvir, porque Jesus disse: estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem. São tão poucos que se salvam, porque são tão poucos que se decidem por Jesus. Por quê? Porque a velha natureza, a nossa natureza carnal e pecaminosa, nos afasta da presença de Deus. E Jesus, conversando com Nicodemos, vamos voltar lá onde a gente começou, ele disse: se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino de Deus. E o novo nascimento se dá quando a gente se arrepende, quando a gente assume um compromisso público com Jesus, quando a gente o recebe como Senhor e Salvador em nossas vidas, não quando a gente se torna religioso. Um dos grandes erros que a gente comete é confundir Jesus com religiões, tá? Muita gente acha que por ter uma religião, por frequentar uma religião, está em paz com Deus. Não foi isso que a gente viu na Bíblia quando Jesus veio. Religiosos gritaram: crucifiquem Jesus. Todos aqueles homens que gritaram crucifiquem Jesus tinham muita fé em Deus, e talvez até mais fé do que eu e você, porque eram pessoas que viviam de estudar, eram escribas, fariseus, eram sacerdotes, líderes religiosos. Mas quando o Filho de Deus veio, eles falaram: não, a gente não quer não. Quando o Filho de Deus veio, eles disseram: a gente não aceita não. E você aceita? Ou você é como os líderes religiosos que vai dizer: hoje eu não vou aceitar a Jesus? Você é desafiado a aceitar a Jesus agora mesmo. Aí você pensa assim: mas no meio da rua? E eu vou dizer para você que o mesmo Jesus que ouve orações, que perdoa pecados e salva pecadores em um culto na igreja, ele tem poder para ouvir orações, perdoar pecados e salvar pecadores na praça, no meio da rua, no seu local de trabalho, dentro da condução, desde que você o busque. A palavra do Senhor diz: clama a mim, eu vou te responder. Vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. O Senhor tem algo muito maior do que a gente pensa para nos entregar, para se revelar a nós. Mas nós precisamos de um compromisso com Jesus. Da maneira que você está aí me ouvindo, me observando, com os olhos abertos, prestando atenção no seu compromisso, lanchando, aguardando a condução, trabalhando, deixe que o seu pensamento vá a Cristo nesse momento. Eu convido a você a voltar para Jesus se você é um desviado do Evangelho. Eu convido a você a aceitar a Jesus se você não aceitou. A pessoa que está do seu lado não vai nem perceber que você está orando, porque o Senhor vai estar ouvindo a tua oração no teu coração. Mas não deixe de orar, de clamar e pedir ao Senhor que te perdoe, que te dê a vida eterna. Se você quiser depois conversar comigo, eu sou da cidade, eu vou estar aqui, eu vou estar todos os dias na rua. Se você tem um parente, um amigo cristão de uma igreja séria, procura por esse seu amigo, seu parente, e fala com ele: olha, o Moisés estava pregando lá na praça e ele orou, eu orei com ele para voltar para Jesus, para aceitar Jesus, e como é que eu faço daqui para frente?
Com certeza esse seu parente, teu amigo que é um crente sério, vai te ajudar, vai te orientar a que você vá a uma classe de batismo, vai te orientar ao horário de culto para que você possa ter comunhão com a igreja, com os irmãos. Então vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos mais uma vez em Tua presença, reconhecendo que somente em Ti nós temos socorro, vida eterna, salvação e perdão dos nossos pecados. Por isso nessa manhã te pedimos, ó Deus, olha para os nossos corações, vê se há em nós algo que não agrada ao Senhor e modifica em nós. Assim como um médico faz cirurgias no interior dos nossos corpos quando somos internados, quando temos problemas de saúde, olha para nós, vê que nós temos problemas, Senhor, com a nossa natureza carnal e pecaminosa. Opera em nós, Senhor, um novo coração, um novo nascimento. Perdoa os nossos pecados. Senhor, nos recebe como filhos amados, Senhor, que assumem um compromisso com o Teu Filho Jesus. Nesse momento, Senhor, eu quero orar por pessoas aqui que estão recebendo a Jesus em suas vidas, que estão se reconciliando, voltando para a Tua presença, Pai. Realiza a Tua obra em nossos dias. Realiza a Tua obra, Senhor, em nossas famílias. Realiza a Tua obra, Senhor, em nossa cidade. Nos colocamos, Senhor, diante de Ti, pedindo o Teu perdão, a Tua salvação, pedindo que estejamos preparados, Senhor, para voltar à Tua presença, seja pela Tua volta, seja pela morte. Que estejamos preparados, que passemos, Senhor, para a vida eterna, justificados por crermos e assumirmos um compromisso público com Jesus, recebendo o Senhor em nossas vidas como Senhor e Salvador pessoal. Nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Se você quiser depois conversar pessoalmente, você pode me procurar, faz sinal aí, eu passo meu zap para você, tá bom? A gente está aqui para servir.